Shalom, caros amigos, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo super especial. Faz tempo que nós não gravávamos nada aqui para a internet, porque estamos com muito trabalho editorial, muito trabalho de elaboração, de materiais, né? E também de outros processos aí relacionados à área teológica e também ao bem-estar, né, familiar. Tá bom, pessoal? E o vídeo hoje é interessante porque hoje eu vou atender a um pedido de um amigo, né? Ele pediu, professor, fala um pouquinho sobre escrever alguma matéria, algum livro, alguma coisa, e hoje eu vou falar sobre isso e vou falar sobre o livro que eu estou escrevendo. Eu já escrevi alguns livros, né? Eu escrevi o livro de Isaías, foi em 2018, né? Em 2018 eu escrevi o livro de Isaías, e agora eu estou publicando o livro de Isaías, né? Então, nós não fazemos nada na velocidade da luz, né? Não, quem dera. Eu tenho um amigo que ele é muito prático, né? Ele escreveu o prefácio do livro de Isaías, ele escreveu, acho que para mim, ele triturou o livro todinho e colocou ali foi eu mudei para, ao invés de ser prefácio, eu mudei para apresentação, que ficou mais uma apresentação do que propriamente um prefácio, né? Então, aí eu coloquei lá como apresentação, né? E o prefácio, meu amigo Luiz Saião, né? Esse livro de Isaías. E esse livro de Isaías, agora nós vamos publicar ele, né? Nesse ano, creio em Deus, né? Nós estaremos publicando esse livro aí bem interessante. Então, são coisas que eu já tinha já escrito, né? Que eu recomendo a você que é escritor? Tudo que você tiver como um alcance, um entendimento, escreva, porque você vai precisar. Eu vou te mostrar por quê. E bem interessante. Tem coisas que podem demorar muito, né? Eu escrevi uma revista de escola dominical, está até por aqui, né? Uma revista de escola dominical concernente à primeira carta aos Coríntios. Eu consegui escrever aquela revista em 15 dias, mas todo dia eu pegava e ficava quase o dia todo. Mas é porque é simples, é um material simples, né? Não tem necessidade de você referenciar muito, tá? Não tem necessidade. Você tem que ler muito. É isso aí, a parte que você já tem que fazer antes e não no momento, não no durante, nem depois, né? Tem que fazer antes. Então, aí você já conhece, você vai discorrer ali o texto em método devocional, né? Você não pode ser muita coisa teológica, porque é para escola dominical. Baseado nisso, eu tinha escrito também, nessa época, o livro de Isaías, né, para ser uma revista de escola dominical, sim, para ser uma revista de escola dominical. Só que a parte editorial, ela, do lugar onde publicou, ela não é que reprovou, ela não aceitou, falou assim que eu tinha que baixar um pouquinho, estava lá em cima, eu tinha que baixar um pouquinho, e tinha muita coisa no original, hebraico, aí ele disse, não, tem que baixar um pouquinho. Aí eu abortei esse livro e usei o de Coríntios, né, que eu tinha escrito mais rápido, mais devocional, mais um método de estudo, né? Aí eu já entendi como que o povo gosta nesse estilo de escola dominical. Aí, e o livro de Isaías estava guardado, né? Aí eu acrescentei um apêndice, né? E algum material relacionado à arqueologia bíblica que eu tinha escrito também para outros materiais. Então, são de outros materiais que a gente vai escrevendo, você vai publicando alguma coisa na internet, fazendo vídeo, e você pega aquele material, vai juntando aqui, juntando ali, dá um livro, meu irmão, dá um livro, tá? Na verdade, eu não faço compilação, tá? Compilação aqui é você pegar, colocar ali. Mesmo que você coloca o referencial teórico, ele é uma compilação, né? Não tem nada seu.
tá? Não gosto disso, não, eu gosto de escrever. Tá? Alguns livros que eu escrevi, eu não coloquei muito, coloquei referencial. Tem que colocar em todos, né? Mas eu não coloquei referencial no corpo do texto a pedido editorial. Por quê? Eu escrevi uns livros teológicos para uma instituição aqui no Espírito Santo, chamada Exuts, né? Ela atende o Brasil todo, e eu escrevi um livro de teologia do Antigo Testamento, se eu não me engano. Coloquei muito referencial, muito, muito, muito. Né? E eles falaram para mim, ó, não é assim, o próximo, esse aí vamos publicar, mas o próximo tenta sujar menos o corpo, né? Por quê, pessoal? Deixa eu explicar para vocês. Livro não é artigo científico. Livro não é monografia. Livro não é tese de doutorado e nem dissertação de mestrado. Livro é diferente, tá? Não há necessidade desse rigor. Não estou falando que não tem que referenciar. Você pode colocar referência no final do livro, tá bom? Então, no final do livro, você pode colocar as suas referências, tá? Mas, em todo caso, tem livros que você prefere fazer assim, né? Eu não quero ficar muito nesse academicismo barato, né? Que as pessoas tendem a dizer que é um academicismo, porém, não se trata de um academicismo, né? Não é academicismo de forma nenhuma isso aí, tá bom? Vamos lá. Então, isso não é academicismo, isso às vezes, a fissura do camarada em querer, né? Ali expressar alguma coisa que talvez nem seja a vibe dele, né? Então, desde janeiro, eu acho que um pouco antes, eu estou num trabalho, assim, não, foi antes, foi em outubro, né, que eu comecei, que eu lembro, outubro teve algo relacionado a isso. Eu fui também numa entrevista com os amigos, eu falei sobre isso. No Vejam Só, em 2020, eu já tinha falado sobre isso. Eu já tinha uma investigação bem antes, né? Eu comecei a elaborar, em 2020, um material chamado Pentateuco, numa perspectiva linguística e etiológica à luz do Oriente Próximo. Algo assim, né? Eu não lembro o nome direito, não. Os nomes são mirabolantes, né? A gente arruma assim de uma hora para outra. Então, eu já tinha escrito muita coisa sobre o livro de Shemot, Bereshit, né? Sobre Gênesis, ali Bereshit, algumas coisas relacionadas a isso. E até lá, 2020, eu tinha uma ideia, a ideia que concorda com a maioria dos evangélicos que aceitam para si os contos sumerianos, né? Muita gente que lê as obras de Valton, né? Eu leio muito, tenho quase, eu acho que eu tenho tudo, né, de Valton. Gosto muito, porém não, o método dele é um método chamado de o comparativo, né? Método comparativo. Ele até explica isso no livro dele, tá? Método comparativo. Ele compara os contos sumerianos com a Bíblia Sagrada e ele encontra paralelos, né? E eu já sou diferente, né? A minha linha eu até coloquei nesse livro que eu estou escrevendo, né? Vamos falar do livro. Aí eu tinha escrito muita coisa, muitas coisas relacionadas ao Pentateuco, mas era um Pentateuco de uma maneira geral. Aí, a partir de outubro, né, de 2021, 22, eu comecei a escrever. Eu parei, né, porque eu tive um problema de saúde, tive 3 infartos em 2021 e parei, abortei essa missão, deixei guardado, eu até publicar ela para uma editora, né, e não publiquei. Aí não terminei.
Aí depois eu tinha já preparado um material de certo, né, que é a gramática de aramaico siríaco. Desde que eu comecei a estudar, estudei há 3 ou 4 anos com Peter Some, né? Para mim é uma das maiores referências nesse aramaico. Também tive algumas instruções com meu amigo Luiz Antônio Lima dos Remédios, né? Meu mentor, meu amigo mesmo, pessoa formidável, pessoa que se aplica ao aramaico, entendeu? Também tem outros amigos aí, Rodrigo Altafim, também pedi para prefaciar o meu livro, também o Ramban, né? Isaac. Então, são homens que se dedicam realmente à língua aramaica. Aí eu fiz esse trabalho aí, vai até ser publicado. Aí, em outubro, eu comecei a escrever algo relacionado ao Gênesis. A princípio, ia ser Gênesis de 1 ao 3. Mas isso aí, Yosef Beton já tinha escrito já, entendeu? Aí eu falei, não, eu vou escrever Gênesis 1 até o 11. Aí milhares de pessoas já tinham escrito. O que nós tínhamos aí? Nós tínhamos duas opções. Duas. Duas opções. Então, desde outubro, hein? Então, já tem outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 9 meses, tá? Não é na velocidade da luz, não, tá? 9 meses. Ah, não terminei ainda, não. Mas tem 9 meses já. Aí, eu peguei, só tinha duas opções. Uns achavam que Gênesis era um plágio, algumas pessoas acham que é um plágio, direto, né, ou indireto, tanto faz. Outros já achavam que Gênesis, todos os livros têm uma origem comum. Essa é a linha de Rodrigo Silva, doutor Rodrigo Silva, né, grande arqueólogo do Brasil, doutor Rodrigo Silva. A maioria dos protestantes permeiam esse caminho, que tudo tem uma origem comum, né? Também é a linha de Valtone, principalmente Valtone, e a maioria. Eu até escrevi lá, falei assim, em dado momento, eu até pensava que fosse um problema cognitivo, porque todos pensavam dessa forma e eu pensava diferente. Comecei a pensar diferente, de uma hora para outra, o que eu até aceitava, né? Essa questão de ter uma origem comum, né? O que eu estudei no Centro de Cultura, né, com João Evangelista Martins Terra, e lá ele fala sobre essa questão muito bem. Ele é perito em língua semita, tanto é que o livro dele é a maior referência no Brasil em línguas semitas, que é o Deus dos Semitas, né? Recomendo você, vou mostrar aqui, calma. Então, aí eu comecei a pensar diferente, até que eu me deparei com Alexander Heidel. Alexander Heidel, ele escreve Gênesis e a Babilônia. Então, é formidável, formidável. Aquele livro é formidável. E aí depois, através de Joseph Fitzmyer, eu conheci outro teórico chamado Murilo, que é um teórico católico, Hollock, e outros mais, que concordavam com a minha ideia. A ideia se baseia principalmente na frase de Alexander Reid, que diz assim: o empréstimo direto dos contos sumerianos para a Bíblia é impossível. É impossível. E eu carrego isso dentro de mim. É impossível. Impossible. Tá, pessoal? Então, o livro que eu estou elaborando chama-se Criação Divina. Criação Divina. Esse livro, eu não sei ainda por onde eu vou publicar, imagino, tá? Por onde eu vou publicar. Esse livro, ele está, assim, eu sou suspeito para falar, ele está fenomenal, tá? Ele tem todo o Enuma Elish em acadiano, todo o Enuma Elish, todo, não é só uma parte, tá? Não é, para os amigos aí de plantão críticos, não é só de 1 a 7, tá? É todo o Enuma Elish transliterado, tá? Algumas partes do Enuma Elish eu faço decodificações, análise morfossintática, entendeu?
coisa fantástica, mas é todo ele no apêndice, vai ter todo ele para você ler lá, entendeu? Não, ninguém no Brasil vai ter essa dificuldade mais. Por que numa íris? Por que em acadiano, professor? Porque as comparações são em acadiano, por isso há essa necessidade. Outra coisa, ele vai ter o Enumaeres, Gilgamesh, Atrahasis, vários livros, Enxada, é muita coisa. O hino de Atom, do egípcio, e Caminho de Anduat, é muita coisa, entendeu? Tanto é que as linhas, não vou falar isso aqui, não posso falar. Então, é muita coisa interessante, entendeu? Então, muita coisa interessante. Só para você ter ideia, para a elaboração de um livro como esse, há investimento? Sim, há investimento por parte do autor. Ó, vou te falar aqui, ó, esse livro aqui, ó, Bruce Waltke, é um comentário sobre o livro do Gênesis, tá vendo? Ó, aqui, ó. Esse livro é fantástico. Uma parte do livro que eu estou escrevendo, eu até lembro, né? É difícil, né? Para quem teve três infartos, né? Às vezes a isquemia ela pega e dá uma desligada. Mas eu lembro que eu falei assim, você ter um referencial como Bruce Waltke apoiando a sua teoria, apoiando a sua tese, é muito satisfatório, é muito bom, né? Por quê? Porque o peso desse camarada, a envergadura que ele tem, e apoiar aquilo que você entende, é fantástico, né? Então, coloquei ele, coloquei Hermenêutica do Antigo Testamento, de Antonius Univeg, tá? Esse livro também coloquei, tá? No debate que eu falo, Gênesis é literal ou não? Tá? Vou te apresentar todos os livros, porém eles não estão em ordem, tá, pessoal? Esse eu usei para isso. Não, eu vou só te falando. A Torá, esse livro é muito conhecido, ó. A Torá, quem é que escreve? Israel Finkelstein e Thomas Homer. Os críticos bíblicos, a maioria gosta muito, Thomas Homer e Israel Finkelstein. Eu estudei com eles, ambos, né? Os professores, estudei com eles no Limud, tá? No Limud eu estudei com eles. Norman Goldwyn, também, uma discussão que eu faço sobre socioliteratura, alguma relacionada a isso, né? Base sociológica, ali do livro do Gênesis. Bom, também é bem interessante esse livro. Não poderia faltar, aqui, ó, esse livro aqui. Quem que é? Ah, O Mundo Perdido do Dilúvio, de Temple Logman e John Walton. Tramper Longman é um exímio escritor também, tá? John Lennox, A Ciência Pode Explicar Tudo? Deixa eu só parar um pouco. Não, A Ciência Pode Explicar Tudo? Também tem esse. Quem é? O brasileiro Adalto Lourenço, Gênesis 1 e 2. Professor, agora eu vou explicar. Tem ciência no seu livro? Sim, não pode faltar. Você vai discorrer sobre a base do Gênesis, do cosmos, a criação, é plágio ou não é? Você não vai ficar baseado só nisso, né? Você tem que colocar. É pouco, eu coloquei, porque não é a minha área, tá? Apesar de ter feito enfermagem, tal, socorrista, eu não trabalho mais, eu sou professor de história desde algum tempo, entendeu? E deixei isso de lado. Então, eu prefiro essa base aqui, tá? Eu não usei muito essa base, prefiro a base mais histórica, tá? E gramatical. Bom, então, o peso da nosso livro vai ser mais gramatical de análises históricas, tá bom, pessoal? E comparações, desmitificando paralelos, tá bom? É só isso. É só isso, se você dizer só isso, né? Outro livro interessante, aqui, ó, Criação e Consumação, tá? Tudo livro físico, tá? É só o Alexander Heidel e outros mais que tá no em PDF, infelizmente, né? O Reino, a Aliança e o Mediador. Esse livro é muito top, tá bom, pessoal?
de Gerhard von Gruningen. Bom, tem outro de Gerhard von Gruningen que eu queria comprar também, tá bom? Esse aqui eu estou analisando se eu vou usar ainda ou não, tá? Resposta aos céticos, tá? Eu estou analisando se eu vou usar ou não. Mas já separei algumas coisas. Se você vê alguma coisa assim em cima, assim, ó, é que eu já separei, né? Esse livro aqui, você deve com certeza conhecer o pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento. Quem escreveu? John Walton, tá? Esse livro é fantástico, entendeu? Pena que eu não acredito quase nada. Vamos lá. Acredito-se no sentido de comparativo, tá? Mas ele traz ali a realidade dos contos sumerianos, tá? Criação e evolução, um livro fininho, cara, mas gostei bastante. Separei algumas coisas aqui, ó, muita coisa que separei aqui, tá? De Dr. Greg McMurtry, McMurtry, desculpa, McMurtry, Greg McMurtry, tá? Esse livro aqui, não usei muita coisa, tá bom? Deus e sua criação, Renaud Blanc. A Renaud Blanc também escreve sobre escatologia, se eu não me engano, tá? Ele tem um livro de escatologia, acho que 2 de escatologia que eu tenho dele aqui. Contos da Guimarães também foi usado ali, tá? Não muita coisa. Aqui não poderia faltar a epopeia de Gilgamesh, anônimo, tá bom? Tem o outro também. Jean Boteiro, né? Meus amigos aí gostam muito, principalmente o Pítulas, né? A Samuca, os hereges aí gostam muito dessa Jean Boteiro. Um abraço aí, Pítulas, um grande estudioso também de Oriente Próximo. Mitos da Criação, Philip Friend, aqui é muito bom também esse livro, usei ele, tá? É mais na área de mitologia, tá? Sempre separado aqui alguma coisa. Mitologia, tá? Aí você vê aí, bom? Vê mais. Esse aqui eu comprei recentemente, tá? Tem uma coisa marcada aqui já. Bom, depois do Big Bang. Isso mesmo, tá? É porque eu vou falar um pouquinho de ciência, aí você tem que falar, abordar um pouquinho dessas coisas, né? Esse aqui, ó. Agostinho e a doutrina da criação. Agostinho e a doutrina da criação. Gavin Ortlund, né? Ó, livro top também, tá? Estou usando como referencial. Esse aqui, ó, Alistair McGrath. É a coleção, né, de cultura e fé, acho que mesmo, cultura, coleção Fé, Ciência e Cultura, a da Thomas Nelson, tá? Eu acho que eu tenho todos os livros. Esse aqui, bom? Esse aqui é Fundamentos para o Diálogo, Ciência e Religião. Também foi usado bastante no meu livro, tá? Aqui do meu professor da pós-graduação e também da graduação, né? Oswaldo Luiz Ribeiro, tá? Oswaldo Luiz Ribeiro, todos sabem, né? Eu chamo ele de Papai Noel dos hereges, né? Apesar de respeitá-lo bastante, eu não concordo com as suas teorias, né? Não tem necessidade de concordar. O mundo acadêmico é assim, pessoal, você tem que só respeitar, não precisa concordar, entendeu? Eu respeito muito, ele é um grande estudioso do Antigo Testamento, sabe muito hebraico, não é enroleixo, não é embromeixo, sabe bastante, entendeu? Mas tem isso aí. Então, esse livro também é muito bom, tá? Homo Faber, tá? Homo Faber. Contexto da criação de Gênesis 1, 1 ao 3, tá bom? Também recomendo aí esse livro aqui, que é o livro da Paulus, tá? Da Paulus, tá? Criação e o Dilúvio, vale muito a pena quem não tem. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa. A maioria das pessoas fala assim, mas se não tiver referencial no corpo do texto, o livro não é válido. Não, meu irmão. Esse livro não tem referencial nenhum no corpo do texto, e pior, nem no final. E você vai me dizer que esse livro não é acadêmico? É um livro acadêmico. Entendeu? Então, nós temos que prestar atenção, tá, pessoal? Não tem, esse aqui não tem referencial nem no corpo, nem no final. E aí? Não presta atenção, né? Joseph Fitzmyer. Isso aqui é top, meu irmão. A interpretação da escritura em defesa do método
histórico crítico. Professor, mas vocês não são adeptos do método histórico-gramatical? Sim, mas o que adianta você não permear um caminho, entendeu? Para você, é como você estudasse artes marciais, né? E você nunca pôr à prova o seu desenvolvimento ali das artes. Eu já fiz artes marciais, então você pega e nunca pôr à prova. Não, passa pelo caminho, entendeu? Passa ali para pôr à prova que você tem capacidade. Então, esse aqui, ó, top, eu gosto muito, tá todo marcado, entendeu? Joseph Fitzmyer. Esse livro aqui também, tá? A Origem, 4 visões sobre a criação, a evolução e o design inteligente, tá? É aquela mesma estrutura trabalhada pelo Marcos Erbelin, tá? Marcos Erbelin é químico, né? Adalto Lourenço é físico, né? Nós precisamos de um biblista. Então eu estou aí para ajudar. Exegese bíblica, teoria e prática, muito bom também, de Maria de Lourdes Correia Lima, também muito top, foi usado no livro. Então, é muitos referenciais, pessoal. Civilizações misteriosas, arqueologia, comprei esse livro aqui na banca de revista. Aí, ó. Você pode encontrar coisa boa na banca de revista também, meu irmão. Ó, o grande livro da mitologia céltica e nórdica. Não corrompeu o meu texto de literaturas orientais com mitologia nórdica, tá? Pode ficar tranquilo. É apenas a título de informação, alguma coisinha e outra. Mitologia nórdica também, outra aqui, tá? Mitologia nórdica, tá? Aqui, ó. Mitologia nórdica, ó, isso mesmo, tá? Tem muita coisa. Deuses romanos também, tá? Deuses romanos, tá? Não corrompi meu texto antes que os abençoados, mas não é do Oriente, o que tem a ver isso? Calma, tá? Não corrompi, é apenas de informação. Eu gosto de colocar todas as informações, até o que eu não acredito, entendeu? Eu estou escrevendo isso. As cartas de Tel Armana, tá? Também, muito bom, de Ademar Café. Ademar Café, eu tenho todos os livros de Ademar Café. A Bíblia Sem Mitos, uma introdução crítica também em relação a esse debate, né? Gênesis é literal, não é? Como é que é Gênesis? E aí, fala para mim. É literal? Não é? Não sei. Nós vamos saber. Basta, quando sair, esse livro aqui, Yosef Bitton, não sei se você conhece, Criação Divina. Esse livro é fantástico também, tá? Não pode faltar, não falta nas minhas literaturas. John Mackenzie, Dicionário Bíblico da Paulus, tá? Não falta na nas minhas literaturas, tá? O livro que eu escrevi, Torá de Rash, ó, tá ao contrário. Torá de Rash, tá bom? Não pode faltar. Tem um Rumas também que eu não achei, mas eu usei também. Tá? Aqui tem a Ética do Sinai, tá? A Ética do Sinai é o Pirkei Avot. Esse livro aqui, ó, Antigo Testamento, História, Escritura e Teologia, tá? Todo marcado. Thomas Romer também, tá? E outros mais. Esse livro aqui, ó, o Douglas, um abraço, meu amigo Douglas Souza. Douglas veio aqui na minha casa, vou confessar para vocês, levantou 4 horas da manhã na biblioteca e esse livro aqui, ele se apaixonou. Professor, dá para ele? Vou dar nada, rapaz. Vigia. O cara tem 1 milhão de livros lá, vou dar isso aqui? Pode não. Mas eu só tenho esse. Se eu tivesse mais, eu com certeza dava para ele um livro desse aí. Esse livro aqui é top, tá? Pequeno, você não dá nada por ele, mas é muito top, tá? Félix Garcia Lopes, O Pentateuco. Flávio José, da coleção da Paulus também, tá? Muito bom, gosto também, bastante. Richard Dawkins, esse aqui também, O Deus, um Delírio. Também tem o contrassenso desse, que é o Delírio de Dawkins, né? Também muito bom. Esse aqui é top, tá? Esse é top, ó, a contraluz aí, ó. História da Antiguidade Oriental. Mário Curtis Giordani, tá, pessoal? Quem não tem, pode ir à procura. É um livraço. Significado, mensagem do nome de Deus na Bíblia, também, que Metziger, eu falo um diálogo sobre o nome de Deus ali, Elohim,
o nome de Deus, primeiro o nome de Deus, depois é o nome de Deus em vista aos deuses do Oriente, tá? Também ficou legal. Kokuzari, também um escrito judaico que eu uso na minha literatura. Macintosh, apenas para informação, não usei no meu livro. Aqui também, muito interessante, Filon de Alexandria, da criação do mundo e outros escritos. Esse é um livraço também, que foi usado e muito no meu livro. Esse aqui nem se fala, né? O Deus Semita, de João Evangelista Martins Terra, Edições Loyola, tá bom? Muito usado também. Esse aqui, vou te falar, Jacinto Brandão, a epopeia, não, a epopeia da criação, Enuma Eles, tá bom? Também foi muito usado. Esse aqui também é da coleção Thomas Nelson, tá bom? E coleção Fé, Ciência e Cultura, Mark Harris, discutindo a criação, um encontro entre a Bíblia e a ciência. Também foi bastante usado aí no livro, tá? Esse aqui, bem velhinho, tá? Relíquia, as religiões do Antigo Oriente, tá? Minha área é mais trabalhar o Antigo Oriente, então eu sempre trabalho com isso aí, tá bom? Henrique Krause e Max Kuller, As Origens, um estudo de Gênesis 1 a 11. Livraço, tá? Ele faz até uma nova... Henrique Krause, aqui nesse livro, eles fazem uma nova abordagem, né? Nesse método comparativo. É uma nova análise, tá? Uma nova interpretação. Tem uma dica aí para o Rabelo, né? Rabelo que gosta de estudar o gênero, né? O gênero literário. O gênero literário que é abordado aqui é um novo gênero, uma nova forma de ver, né? Vou dar muito spoiler, né? Você compra o livro, leia, tá? Mas muito bom. Esse livro aqui também é muito interessante, foi usado, Norman Geisler, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Também um livraço, também foi usado. Tem que andar rápido, porque senão é muito livro. Todos estão no corpo, na referência do meu livro, A Criação Divina. Como Tudo Começou. Livro muito caro, mas muito bom. Se tratando de ciência, né? Tá? Só que ciência eu coloquei pouca coisa, tá, pessoal? Porque não é a praia que eu quero adotar. Entendeu? A Bíblia hebraica. Nós vemos aí a maioria dos congressos aí, os debates, as pessoas falando muito como é que eu vou dizer, no lado científico. Estava faltando uma obra como essa que eu estou colocando, entendeu? Algo relacionado à Bíblia, às comparações, linguística, entendeu? Bom, a pessoa colocou, não sei o que lá, o termo Banu, Banu em acadiano, Banu é criação. Não, não tem Banu no Enuma Elish, né? Não tem. É Banun, não tem. A maioria é Ibani, né, que seria o infinitivo. Então, tipo assim, você tem que entender um pouquinho de conjugação, de acadiano, para você falar alguma coisa, né? A pessoa fala, mas vamos deixar isso para lá, tá? Quando eu falo sobre Gilgamesh, né, que é o Utnapishtim, que é o Noé da epopeia de Gilgamesh, eu falo de outros livros. Esse aqui eu acho muito interessante, Michael Borges, né? Ele é um adventista, gosto muito, tá? Achei bem interessante, a história da vida, tá? De onde viemos, para onde vamos. Muito um jornalista da Igreja Adventista aí, muito bom. Aqui um livro pequenininho, tá? Adalto Lourenço, tá? A Igreja e o Criacionismo. Também bem legal. Esse livro, para mim, é formidável, tá? Ele é formidável. A base que eu tenho de Bereshit ali ser estado construto é toda tirada desse referencial teórico, tá? Não é de outra pessoa, não. Tá? Então, tem uma pessoa até que me marcou, é a mesma coisa que está lá. Então, se a pessoa se está lá nele, ele tirou também de Yosef Bitton, porque eu falo de Yosef Bitton, não falo de outro, não. Entendeu? Mas esse rabino aqui é fera, fenomenal.
entendeu? O diálogo que ele entra aqui para falar sobre cada palavra ali de Gênesis de 1 a 3, meu irmão, eu nunca vi, entendeu? Então, fenomenal, muito bom, entendeu? É muito usado mesmo no meu livro, tá? Da religião bíblica ao judaísmo rabínico, também uso algumas coisinhas, apenas para diálogo, né? Não muito assim. Isso aqui também, Revisão Legal e Renovação Religiosa, de Bernard Levison, também eu uso para diálogo, né? Não para embasamento, assim, tá? Para diálogo. Scar, né, que não pode faltar, né? Se falar de Antigo Testamento, falar de Scar, né? João Luiz Scar, entendeu? Muito bom. Wolf Randolph, A Formação do Antigo Testamento, também, muito bom. Carlos Oswaldo Pinto, para fazer alguma análise, alguma coisa, também uso bastante, já li milhões de vezes esse livro. Esse aqui, meu amigo, ó, Von Rad, não pode faltar, tá? Qualquer coisa que você for escrever do Antigo Testamento, meu irmão, não deixe de fora Von Rad, tá bom? Então, é isso aí. Então, você pode comprar tudo aí e, vou fazer um livro também. Pode fazer desse aí, entendeu? Aqui do Rodrigo Silva, tá? E assinado por ele ainda, tá? Não vai dar para vocês verem, não. Assinado por ele aqui, ó. Ao Leonardo, que a graça de Jesus o ilumine, Rodrigo Silva. E quando ele veio na Adventista, eu fui lá ver ele lá. Deu muito, pessoa formidável, entendeu? Gente de primeiríssima classe. Manual dos usos e costumes de tempos bíblicos. Eu usei, não, estou fazendo apenas propaganda. O Mundo Perdido de Adão e Eva, aqui, ó, também foi usado bastante. Quem que é? John Walton, também. Geografia Bíblica e Arqueologia Bíblica, de Leonardo Andrade. Eu escrevi para o CETEC. Também usei bastante esse livro aqui, tá bom, pessoal? Muita coisa lá. Tá? O livro de ouro da mitologia, tá? Também muito bom esse livro aqui, de Thomas Buffin. Tá? Muito bom, Thomas Buffin, esse livro aqui. Tá? Tem muita gente que conhece esse livro aqui, tá? Muita gente gosta. Estudos na Bíblia Hebraica, de Beth Bacon, também muito bom. Gosto bastante desse livro aqui, vocês conhecem. Mas esse livro basta. Professor, não terminou, não? Não, terminou, não. Tem muita coisa ainda, tá? Aqui, ó. Walter Eyhoff, ó. Antigo Testamento, Teologia do Antigo Testamento também muito usado. John Walton e Victor Matthews, aqui, ó, também, Antigo Testamento, tá? Também foi muito usado. José Bortolini, é o padre José Bortolini, tá? Pentateuco e a história deuteronomista, também ficou bem legal. Não sei se vocês conhecem, mas eu sou fã, Jorge Forré, tá? Que é História da Religião de Israel, tá? Eu sou fã, qualquer coisa que tiver de Jorge Forré, eu vou comprar, tá bom? Luiz Alonso Schockel, Dicionário Internacional de Teologia, está tudo em cima, eu não desci, mas também foi usado, né? Schockel, gosto bastante, também tem um dicionário da USP também que eu não desci. Benjamin Davidson, léxico, né, analítico, também foi bastante usado. Para algumas coisas relacionadas ao acadiano, a minha apostilinha, tá, do Instituto Bíblico Oriental, tá, muito bom também. Está em espanhol, muito bom também. Tem outras coisas aqui, vou passar tudo para o pessoal ver. Aqui, ó, Norman Goldward, de novo, As Tribos de Yahvé, né? Isso aqui eu usei pouca coisa, né? Porque não tinha muita coisa a ver também, não. Não vou inventar, né? Norman Geisler, Dificuldade da Bíblia, que também eu usei um texto interessante. Eugênio Merrill, tá? Teologia do Antigo Testamento, usei também. Tá? Eugênio Merrill, muito bom. John Bright, tá? Vai estudar a história de Israel, mesmo. Se você não estudar John Bright, você não estudou a história de Israel. Para mim, a maior referência literária em história de Israel hoje é esse livro. Eu não encontrei outro, né? Tem
Mário Liverani é Para Além. É, eu tenho ali, mas eu não achei. Entendo que lês, né? Ó, tem Gordon F. Douglas Stewart, interessante esse livro também, entendeu? Vou usar alguma coisa dele. A Origem de Yahvé, Thomas Homer. Quem não conhece o livro, né? Muito bom. Robert Shishomi, Exposição, Exegese de Exposição. Josh McDowell responde, também usei bastante, alguma coisa relacionada ao criacionismo e evolucionismo. A Torá dos Fariseus, da Paulus, também usei bastante. Você contou quantos livros foram? Não, né? Hor HaRaim, Hor HaRaim, A Luz da Vida. Vendo? Comentários sobre a Torá, Bereshit, Scott Hahn e Kurt Mitch. Esse livro é fantástico, também gosto bastante. Ah, só tem livro católico. Não, tem várias editoras. Vida, da Nova, né? Thomas Nails. Aqui, ó. História da Grécia, Antiguidade Clássica. Ó. Mário Curtis Giordani. Tá? Mário Curtis Giordani. Irmão, então você pode ter certeza que esse livro vai ser fantástico. Como eu disse, eu sou fã de Jorge Forrer, aqui, ele com Selim, fizeram esse livro aqui, Introdução ao Antigo Testamento também, tá? Eu peguei e usei bastante. Outro livro também que eu usei, tá? É esse aqui de Ralph Smith, tá? Teologia do Antigo Testamento. Quem não conhece, né, esse livro de Ralph Smith, é muito conhecido. O Reino Esquecido, apenas para diálogo, não usei muito, tá? Não tem nada a ver. Usei também esse livro aqui, tá? Literatura Judaica entre a Bíblia e a Mishnah, tá? Então, foi usado. Aqui, Ernesto Gnini, eu usei quando eu falei sobre o crescente fértil, a geografia ali do Gênesis, tá? Algumas coisas relacionadas a isso aqui, tá? Tem gente que gosta, né? O livro é bem interessante. Matteo Riccieri, a Bíblia e a Arqueologia, também usei, tá? Usei. Arqueologia Bíblica, do professor Leonardo Andrade, usada no Instituto Teológico Logos, ITEL, tá bom? Então, esse livrinho aqui tá, fala sobre arqueologia e também foi usado bastante. José Ademar Caffer, a Bíblia e a Arqueologia também foi usado. Arqueologia das Terras Bíblicas 2 também foi bastante usado. Arqueologia das Terras Bíblicas 1 também foi usado, de Ademar Caffer. Sefer Yetzirah também foi usado, o livro da criação. Aqui ele faz uma definição de abracadabra, que é abraquidavra, que eu ia usar principalmente como título, né? Depois eu resolvi mudar, né? De alguns cabeçudos aí. Antigo Testamento, Edson Faria Francisco, somente quando ele fala sobre Bereshit, tá? Maimonides, tá? Fala alguma coisa relacionada aqui. Maimonides, tá? Algumas coisas que ele aborda, todo marcado esse livro aqui, né? Não gosto de marcar muito, não, mas não é porque eu vou vender depois, que eu tenho ciúme, não vendo, mas. Entendeu? E esse de Maimonides também é Epístola do IEM, aqui, principalmente no final, que ele fala sobre fundamentos da fé judaica, né? Alguma coisa, crer plenamente que Deus é o Criador e é de todos os seres, ou seja, que só Ele fez e Ele fará tudo. Tem que ler, meu amigo. Lê, entendeu? Não grava tudo não, mas lê. Israel Frankenstein, Neil Archer Silberman, A Bíblia Desenterrada, também muito interessante, como diálogo de algumas questões, tá? Usei também, tá? Apócrifos da Bíblia, pseudepígrafos da Bíblia, tá? Uma coisa só para mexer com a cabeça do povo, tá bom, pessoal? Então, a maioria é esse aí. Tem outros textos também que a gente usou. Professor, terminou o livro? Não, não terminei. Tem perspectiva de terminar? Não tem. Por quê? Porque às vezes você está fazendo uma coisa, ó, eu estava numa empreitada direta, escrevendo.
e parei, porque eu comprei algumas literaturas novas, tinha que ler para enxertar no livro. Aí, mesmo assim, é complicado. Tem que vir uma inspiração. E os capítulos estão ficando muito grandes, grande, né? Estão ficando muito grande e está difícil, entendeu? Você manter a mesma métrica, né? A mesma métrica. Então, um livro desse aí, eu acho, só uma suposição, ele deverá vir com umas 800 páginas, ou menos um pouco, 700, entendeu? Grosso, deixa eu ver se quanto tem. Entendeu? Eu queria que ele fosse mais ou menos assim, tá? Grosso, sim. Por quê? Porque ele viria sanar, né, o público mediante aquilo que é a necessidade. Porque o que nós vemos aí é uma coisa, mesmo sendo teológico, não estou dizendo que não é teológico, porém é distante do público, entendeu? A ciência não é o nós estudamos ciências sociais, você estuda outra coisa, então, sim, tem nada a ver com ciência, né? Física, química, não, entendeu? Então, por isso, há essa necessidade de você ter esse tipo de conhecimento. Então, quando você parte de um livro dessa envergadura, onde a propriedade mais trabalhada nele é a linha bíblica, entendeu? Análise gramatical dos textos, comparativa, é fantástico, eu acho fantástico, entendeu? Que foge um pouquinho dessa linha muito científica, tá bom, pessoal? Então, tipo assim, tem coisa aqui que você vai refutar de vez. Quando eu falo sobre a serpente, eu vou colocar coisas ali que você nunca prestou atenção, talvez, né? Não sei se eu estou sendo pretensioso, né? Maléfico, não. Mas tem coisa ali que você não prestou atenção, não. Entendeu? E vai ser Herbert Richards, você vai gostar. Tá bom, pessoal? Então, eu achei que vai ficar dessa grossura, mais ou menos, aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Thomas Homer. Um livraço, tá? Vai valer a pena, tá bom, pessoal? Vai valer a pena e certamente vai valer a pena, vai ser uma boa obra para esse diálogo aí dessas questões, né, de criacionismo, né, principalmente em relação à Bíblia e em comparação aos textos mais antigos. Então, o livro vai ser, ó, a princípio, o nome é esse, Criação Divina, Abracadabra, desmitificando o plágio do Gênesis, tá bom? Ou em defesa do Create ex nihilo. Tá pensando nisso aí? Entendeu? Não entrei, mas o nome vai ser Criação Divina, tá bom? Então, pode ser em defesa ao Create nihilo ou desmistificando o plágio do Gênesis. Mas eu estou pensando ainda, tá bom? Então, o título pode ser até aqui, ó. Vou colocar aqui. Criação Divina em defesa ao Create ex nihilo. Tá bom, pessoal? Então, o livro vai ser baseado nisso, a criação a partir do nada, tá? O professor pode falar um pouco mais? Melhor não, para não dar muito spoiler. Eu já te dei quase todas as referências que eu estou usando, fora as referências em inglês que eu tenho aqui no meu computador, que eu baixei todas, né? Igual quando eu escrevi a gramática de aramaico, né? Eu peguei todas as gramáticas, né? Os amigos passaram algumas, peguei, baixei todas para colocar como referencial, entendeu? Porque senão você faz coisa da sua cabeça. Não que você não tem necessidade de não fazer, né? Você tem as gramáticas aí de hebraico, né? Muitas coisas não tem muito referencial, não. Antônio Renato Gusso, e é usado. Eu fico pensando, as pessoas pegam no pé você acha de quem dá mole para eles, né? Eu não dou mole, né, entendeu? Eu não fico dando conversa fiada para esse povo que não produz nada. Nunca fizeram nada, não escreveu um artigo científico, não sabe nem o que é isso. Não sabe nem quantas linhas tem um artigo científico. Então, não dou esse tipo de trela para esse tipo de povo, né? O meu povo é o povo que realmente
saiu lá de baixo, está procurando seu espaço, querendo crescer, entendeu? Querendo desenvolver alguma coisa, querendo estudar, querendo aprender, entendeu? Sempre assim, tá bom, pessoal? Eu estou fazendo umas novas pós-graduações aí, na área de escrita, né? Então, estamos aí, pessoal, tá bom? Deus os abençoe, espero que Deus possa grandemente te enriquecer de conhecimento. Então, essas obras aí que virão, a princípio virá os dois lançamentos, né? Gramática e também o livro de Isaías. Você sabe que essa não é agora, vou lançar agora, não vou lançar agora, já ia lançar antes, né? O livro de Isaías eu já tinha aqui há muito tempo. Eu tenho vários livros escritos já, meu irmão. Eu não escrevi, Leonardo escreveu tudo hoje. Não, escrevi tudo hoje, não, abençoado. Satã Mirim. Eu não escrevi hoje, não. Entendeu? Eu tenho obras aqui, eu escrevo para várias instituições, CETEC mesmo, CETEM, Fatos, Exultes, escrevi para CETADEB, IBADEB, escrevi para muitas instituições, entendeu? ITEL, Instituto Teológico Law, todas as instituições escrevi, entendeu? Então, tem muitas coisas já preparadas. Então, assim, dessas obras eu posso mudar e fazer um livro, igual o Pentateuco. Eu estou pensando em fazer um livro. Meu livro de religiões ficou ótimo. Veio um amigo aqui, Anderson, né? Um abraço, Anderson. Veio aqui e falou: rapaz, que livro de religiões ficou ótimo. Falei: você me deu start. Vou publicar esse livro. Vou dar só uma arranjadinha, né? Porque eu fiz ali mais para os teológicos. Vou dar uma arranjada, vou fazer. Coisa não demora muito. Demora muito, mas ele falou que tem mais de um mês. Aí até hoje eu não arrumei ele. Entendeu? Então, é assim. Comigo é mais tranquilo, tá bom? Tem outros livros, o livro de hermenêutica também gostei bastante. Não está aquele nível de hermenêutica, não, mas é um livro bom, entendeu? Seria um livro prático, legal, eu gostei bastante, entendeu? Algumas pessoas que leem gostam muito, entendeu? Então, esses livros, assim, eu estou pensando, Pentateuco, é, Pentateuco, vou mudar, vou engordar ele mais, né? Pentateuco, hermenêutica e religiões. Estou pensando em Trindade. Porque você não Trindade. Não, Trindade ainda não. Ainda porque eu estou pensando em fazer um outro livro de Trindade. Bom? Aí, algumas coisas que eu já escrevi, o Servo Sofredor, já escrevi o livro do Servo Sofredor há muito tempo, acho que quando Ferreira, meu mestre Ferreira, meu amigo, um abraço, debateu com o professor Fábio Sabino também, tá? Então, naquele tempo eu já tinha feito alguma coisa, eu e o Ferreira já tinha dialogado nessa questão, eu escrevi alguma coisa. Então, assim, tem que elaborar um pouco mais, tá bom? Então, tem muita coisa aqui sobre judaísmo também, tá bom? E a Torá, tá? Quem está no aguardo aí, em breve, nós estaremos lançando a Torá. Já está escrita, tem 1.315 páginas de A4 escrita. Hebraico, hebraico e português, com transliteração, tá bom? São quase 10.000 notas, são muitas notas, tá? Muitas notas mesmo. Então, nós, aí, professor, aí tem gente que fala assim, se eu publicar esse ano, não, vou publicar 3 livros esse ano. Mas eu não escrevi os 3 esse ano, não, meu filho. Tá? Orar já tem tempo, é porque a gente está buscando espaço para querer publicar, não queremos publicar em qualquer lugar, em qualquer forma, fazer qualquer coisa, tá? É publicar para ser um sucesso, tá bom? Espero que Deus possa abençoar. Vamos para a bênção? Evareher Adonai veishmerer Yae Adonai panav elecha veruneka Issa Adonai panav versen lecha shalom. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tem misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Lehitraot.